Olá, boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. No programa de hoje vamos falar sobre preparativos, as articulações para as eleições municipais aqui de Ponta Grossa. Vamos falar a respeito de dois partidos. Vamos receber o vice-presidente do PMDB, que é o empresário Edilson Fogaça. Ele vai falar para a gente a respeito de como está a situação do partido em relação à eleição proporcional, que é a Câmara Municipal, a preparação da chapa de vereador e também a questão majoritária, com quem o partido vai ou se vai lançar candidatura própria. O Edilson Fogaça conta hoje para nós. E em relação ao PPS, que é o partido do prefeito Marcelo Rangel, o presidente do partido, o Leopoldo Cunha Neto, vai falar para a gente a respeito de tudo que envolve uma possível interferência ou uma tentativa de interferência da executiva estadual do PPS aqui no diretório municipal. Nós também vamos falar com ele em relação à Fundação Municipal de Esportes, ele que é o presidente da fundação, vai falar para a gente a respeito dos projetos, dos investimentos que estão sendo feitos na área de esportes aqui em Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com. Hoje vamos falar a respeito do cenário político, dos partidos, continuando falando, levando as informações em relação a esse assunto. E quem está conosco agora é o vice-presidente nessa nova executiva aí do PMDB aqui de Ponta Grossa, um partido importante em nível municipal, estadual, cenário nacional também, que é o empresário Edilson Fogaça. Boa noite, Edilson. Boa noite, Eduardo. É um prazer retornar aqui nesse programa e é um prazer estar falando novamente com você. Pois é, você teve essa participação aí num mandato bastante atuante na Câmara Municipal de Ponta Grossa, pelo PTN, posteriormente deixou o partido e se filiou no PMDB. E aí, nessa eleição da nova direção, neste ano, você ocupa o cargo aí de vice-presidente e num ano muito especial, porque é o ano de eleição municipal, né, onde as coisas acontecem aí mais próximo, né, dos partidos em nível municipal. Como que o PMDB aí elegeu essa direção nova e qual que é a perspectiva do partido neste momento em relação às eleições municipais? Pois é, esse ano é um ano que está sendo atípico em todo o Brasil, né? E na cidade de Ponta Grossa não poderia ser diferente. É um ano em que existe o maquinismo, né? Aquela coisa da paixão pelo certo, pelo errado, a questão da política está hoje em voga. E dentro desse contexto, o PMDB, que atua em cenários nacional, estadual e municipal, em momentos totalmente distintos e diferentes, né, acaba tendo um papel preponderante, acaba sendo um ator principal. E dentro aqui do município de Ponta Grossa, a gente foi agraciado com essa possibilidade de ser vice-presidente, a convite de membros do diretório. A gente se filiou e nessa última convenção colocaram meu nome, convidaram-me para assumir o cargo de vice, eu aceitei e acabamos elegendo a chapa por unanimidade, por aclamação, que tem um número mínimo de filiados que precisam participar da convenção, que atendeu conforme o estatuto, e hoje a gente foi homologado, né, dentro da Justiça Eleitoral, o diretório de Ponta Grossa para os próximos 2 anos, tendo o Carlos Demário como presidente e eu como vice-presidente, conduzindo nesse momento atípico, né, onde nunca na história a política foi tão odiada e ao mesmo tempo foi a tábua de salvação de toda uma população, porque hoje tudo se resume no país praticamente à política, né, seja por bem ou seja por mal. Pois é, e nessa questão aí de organização, de filiação, a gente está com o prazo aí para as filiações daqueles que vão ser candidatos ou pretendem ser candidatos, encerrando agora dia 2 de abril, né, que é sábado. E nessa organização do partido, o partido tem uma chapa aí para concorrer a vereador nesse momento? Hoje nós temos uma chapa com nomes meio homogêneos, né? Nós temos aí uma faixa de 25 nomes aptos hoje a participar do pleito municipal. Meu nome, né, as pessoas comentam, jornal, rádio, televisão, mas eu não sou candidato
a vereador, em hipótese alguma, e a gente está ajudando a montar essa chapa. Então, uma chapa bem uniforme, com lideranças novas de comunidades, com movimentos sociais, de igrejas, enfim, que abrange vários segmentos sociais dentro da cidade de Ponta Grossa. Com já alguns candidatos que já estão há muito tempo no PMDB, pré-candidatos que estão há muito tempo no PMDB, né, que é o caso do Rogério Quadros e outros. Outro que não é candidato, né, que já anunciou publicamente nas redes sociais, também através do seu filho, Pascoal Dura Filho, que fez uma homenagem ao seu pai nas redes sociais, é a palavra oficial do Pascoal Dura que ele não será candidato à reeleição. Ele encerrou. Que é o vereador hoje que representa o PMDB na Câmara. Exato, foi um dos mais votados nas últimas 4 eleições municipais. E encerrou a sua vida pública, né, uma atitude dele, né, de encerrar, acha que já contribuiu o que tinha que contribuir, então ele não é candidato, nem eu sou candidato pelo PMDB. Mas em contrapartida nós temos hoje, posso dizer para você, fora o Rogério Quadros, que já foi vereador, presidente da Câmara e é pré-candidato, nós temos aí mais 24 nomes, bons nomes, que vão fazer bonito nessa campanha, com certeza. E são nomes que não tem ninguém assim que seja o bambambam. É, né? Uma disputa de igual justa para igual. E parelha, né? Bem igualitária. E o seu nome foi ventilado, lógico, ainda logo que as pessoas falam e perguntam, né, esse jogo, esse tabuleiro que é a composição de um grupo partidário para a disputa das eleições. A gente sabe que um candidato a prefeito ele não consegue sair sem aí o apoio para tempo de televisão, os próprios candidatos a vereador que fazem campanha nas ruas também, né, fazem campanha para o candidato da majoritária, para o candidato a prefeito, e falava do PMDB, que o Roberto Requião, que é a figura aí que se sobressai no partido, liderança maior, né, já foi aí 3 vezes governador e tudo mais, senador da República, que é a liderança do partido no nível estadual, teria aí já dado a palavra para o deputado federal Aliel Machado, que é o pré-candidato da rede, né, aí a prefeitura. Mas eu sempre comentava, e as pessoas também comentam, que ainda era muito cedo e muita coisa ainda vai acontecer, né, até lá. E nesse jogo, nessas conversas, citava até o seu nome como um possível indicado aí a vice-prefeito, né, do Aliel numa possível candidatura à prefeitura. Agora, ele se colocou, e a gente já comentou aqui no blog, em uma situação um tanto quanto delicada dentro dessa comissão do impeachment, né, na Câmara Federal. Por quê? Porque se ele votar aí contra o impeachment, né, e aí for para o lado do PT e do PCdoB, que ele se elegeu, né, ele pode perder muitos votos, né, diante da opinião pública que defende aí nesse momento o impeachment. Se ele votar a favor do impeachment, por outro lado, pode perder o apoio do PT e agora com as críticas dele em cima, inclusive do Michel Temer, que é o vice-presidente, ele e a Marina Silva na rede defendem que o TSE casse a chapa e assim se tenha novas eleições, né, e não simplesmente o impeachment. Ficou também uma situação complicada, eu vi os comentários nas redes sociais de alguns PMDBistas locais se manifestando aí contrariamente a essa posição do Aliel. Como fica essa situação aí diante desse cenário atual aqui em Ponta Grossa? Então, só fazendo um breve release, né, para não tomar todo o tempo, essa eleição desse ano será atípica também na questão da mudança da legislação. Você não tem mais doação de empresas. Não tendo doação de empresas, o dinheiro acabou para as campanhas. Ah, mas sempre teve Caixa 2. Sempre teve, todo mundo sabe, tanto é que a Dilma, né, está com todos os problemas, Petrobras, empreiteiras, por causa do Caixa 2, correto? Então não adianta também tapar o sol com a peneira. Ah, mas agora as empresas não podem doar mais, só pessoas físicas. Ok, pessoas físicas para doar, pode doar até 10% do valor declarado do imposto de renda do ano anterior. Se pega meia dúzia de pessoas em Ponta Grossa que têm declarado e pagam imposto na física, mais de 200 mil reais de imposto, para dar contribuição de 20, 30 mil reais, o que não é nada para uma campanha, correto? Então nós teremos problemas muito sérios de regularização do Caixa 1 e quem se aventurar no Caixa 2 vai ficar muito exposto. Ah, pode pegar dinheiro da empresa por fora para fazer Caixa 2? Acredito que a maioria dos candidatos vão fazer isso. Mas a Justiça Eleitoral está preparada para chegar num publicitário, né, no Santana da vida, né? Que foi preso, é Santana, né? O que foi da preso. Dilma agora? Se eu não me engano, enfim. Estava viajando e veio com a esposa e tudo mais. Se chegar numa grande gráfica, se chegar numa empresa que faz a parte de vídeo, que é a parte mais cara da campanha, pressionou
chegou a GAECO lá, estadual, chegou a Polícia Federal, fez uma apreensão, delação premiada, caça ou registra a candidatura em 24 horas. Então vai ficar muito perigoso, a Justiça Eleitoral está preparada para isso. Então, acabou um pouco do dinheiro, dessa circulação, dessa facilidade, dessa promiscuidade das campanhas eleitorais. E é onde começa a corrupção. É onde começa a corrupção. Ficam devendo muitos favores, porque vem muito dinheiro, porque custa muito caro, porque o povo transforma a eleição numa grande festa, né? Então fica muito caro a brincadeira. E aí, o que vai acontecer? O que vai decidir é tempo de televisão. Com pouco dinheiro rodando, com todo esse risco da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, cair em cima com as delações premiadas, caçar um monte de registro de candidatura, todo mundo vai focar na televisão. E aí a televisão, com uma campanha de 45 dias, porque não é mais 90, é 45 dias, e aí você tem o tempo para liberar o CNPJ, para a Receita Federal do candidato, do comitê do partido, para a campanha, vai virar a campanha de 35 dias. Vai ser, né, rapidinho. Então, a televisão vai ser primordial, essencial, não se ganha eleição para prefeito sem tempo de televisão. E aí fica essa briga nas coligações, né? E aí fica essa questão de composição. O Aliel é pré-candidato, o Paulic é pré-candidato e o Marcelo Rangel é pré-candidato. Estamos vivenciando a guerra no clã Oliveira por causa de PPS, PSDB, PSD, né, que virou todos os aliados, até semana passada, agora tudo inimigo. Até isso se assentar e as coligações, por causa do tempo de televisão. Está todo mundo hoje focado no tempo de televisão. E não é diferente com o Aliel. O Aliel convidou o PMDB para indicar o vice. Independente de ser meu nome, o que a gente vai brigar, primeiro é pelo partido ter a vice. Pode ser eu, pode ser o Paulo Godoy, pode ser o Herculano, pode ser o Rogério Quadros. Nós temos vários nomes, o Maurício Bevervanço, o Verde, enfim, eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, porque é um monte de filhado. Qualquer um, mas nós queremos a vice se for coligar. Se não tivermos candidatura própria, no mínimo a vice. Por quê? Porque o PMDB tem o segundo maior horário de televisão, só perde para o PT, correto? Certo. Mas perde por segundos. Então, é importante, para você ter uma ideia, se o Paulic se lançar candidato com o PDT, né, que ele estava caminhando, com o PROS, que estava caminhando, com o PV, que estava caminhando, agora já pode ser que não vá, e com o PHS, dá metade, todos esses partidos juntos, não dá o tempo de televisão sozinho do PMDB. Certo. A mesma coisa o Aliel. Se o Aliel ficar com a rede, que está fechado, que é dele, se ele ficar com o PRB, que ele diz que está com ele, e se ele ficar com o PR, que ele diz que está com ele, somando esses três, não dá horário de televisão do PMDB sozinho. E a campanha vai ser decidida no horário de televisão. Isso é ponto pacífico. Só que daí o Aliel, nesse interim, fez esse convite. Como o Paulic também fez o convite, que oferecia a vice para o PMDB, ou poderia pensar nisso de forma mais acentuada, correto? Para o PMDB fechar essas coligações por causa do tempo de televisão, que é o que eles estão buscando, certo, correto? Só que nesse inteirinho o Paulic está ainda acertando algumas coisas pessoais, né? Algumas dúvidas pessoais, se ele sai, se não sai, familiares, então ele está um pouco mais reservado ainda, embora ele tenha nos dito para o PMDB que ele é candidato, ponto. Então a gente está confiando no que ele falou. Ele falou para nós, o PMDB, que ele é candidato. Para nós, até que se prove o contrário, ele é pré-candidato. E o Aliel veio com a Marina, lançou a candidatura, propôs isso, só que aí ele se perdeu um pouco no meio da condução, talvez até um pouco de ainda imaturidade, um pouco ainda de precipitação nos passos políticos. O Aliel Machado é um fenômeno político. É um fenômeno. Dá de 10-0 no Joselito, que todo mundo achava que era um fenômeno. É muito melhor que o Joselito, politicamente. Não como pessoa, politicamente. Muito mais hábil, mais dócil, mais simpático. Né? Ele está talhado para ser um grande político. Certo. Só que ainda nessa forma abrupta das coisas acontecerem muito rápido com ele, de vereador para deputado federal, né? De repente já... Vereador, presidente da hoje Câmara, encabeçando tudo que é o enquete de opinião pública entre os primeiros para prefeito, o que acontece? Ele acabou precipitando, porque aí ele fechou com o PMDB. Mas aí, ao mesmo tempo, a Marina era contra o impeachment. A Marina era contra o impeachment. Só ela queria que a Dilma fosse cassada, o Temer no TSE pela ação movida pelo PSDB, PPS, etc. Então ela era contra o impeachment, a favor da cassação do registro da candidatura. Correto? Certo. Aí o Aliel se posicionou. Então nós vamos votar contra o impeachment. As redes sociais caíram de pau, porque a rede social está aí para isso, né? Não está para agradar ninguém. Verdade. Correto? Aí, nesse inteirinho, surgiu as gravações, né? O Moro liberou as gravações, virou esse inferno, que aí todo mundo já desconfiava do PT, agora todo mundo tem certeza quem é o PT, quem é a Dilma, quem é o Lula, quem que são esses ministros. Hoje, né, desde a pessoa mais simples até a mais abastada, sabem
como é o modus operandi dele em termos de falcatruas, de corrupção, de desvio de dinheiro projeto público. de poder. Né? Esse projeto de crime, né? Não é nem de poder. Poder é uma coisa, né? Projeto de poder tem os democratas americanos, os republicanos americanos, né? Nós, o PT aqui, né? É um projeto criminoso, né? De desvio de bens, de dilapidação, de falsificação de contas públicas, de empréstimos em bancos proibidos e não devolver, de bilhões mascarados no balanço para iludir as bolsas de valores, o rating internacional, os investidores. Isso é crime, né? Se fosse em qualquer país do mundo, a Dilma estaria, da Europa principalmente e América do Norte, a Dilma estaria preso por fraudar todos esses números, maquiar um déficit gigantesco de dinheiro, que o país estava quebrado, levando à ruína investidores nacionais, estrangeiros, bolsa de valores, mercado futuros. Nossa, né, se fosse em qualquer país sério, ela já estaria presa. Mas agora, o Aliel, dentro dessa comissão, qualquer que seja a decisão que ele tome... E aí vem a questão do Aliel, né? O Aliel com isso, com toda essa configuração criminosa, esse negócio que ficou pesado da Dilma e do PT, a Marina voltou atrás e falou, não, vamos votar pela cassação. Só agora queremos caçar a Dilma e o Michel. Eles não querem caçar só a Dilma. A Rede quer caçar, não falando do Aliel, a Rede, que a Marina quer caçar a Dilma e o Michel para ter eleição. Nação no TSE. Não, agora eles vão votar a favor do impeachment. Vocês querem impeachment dos dois. Dos dois. Dos dois, não só de um. Correto? Eles querem emendar, apresentar uma nova proposta para caçar a chapa completa. Ah, sim, como uma nova proposta. Impeachment dos dois, né? Presidente e vice. E isso gerou uma certa animosidade com a direção nacional e estadual do PMDB com o Aliel. E a gente percebe isso. Ele é uma pessoa muito querida pelo Requião, muito querida pelo João Arruda, deputado federal João Arruda, pelo Rocha Loures, que é o Rocha Loures é de dentro do gabinete do Michel Temer, né? Trabalha com o Michel Temer. O Requião Filho tem um carinho especial pelo Aliel. O Anibelinho, né, deputado estadual, gosta muito do Aliel. Só que todos eles agora ligaram para nós e falaram, segura um pouco aí. Não fecha com o Aliel, tá, abre as negociações, conversa com o Paulic, conversa com outros candidatos, deixa as negociações em stand-by, vamos esperar um pouco para ver o que acontece, porque criou uma certa perplexidade, né, essa posição dele mudar, primeiro não ia impeachment, depois impeachment, agora impeachment de todo mundo. E aí ele está de forma muito aguda nesse tom de conversa, e isso causou um certo repúdio, digamos assim, da direção nacional e estadual. Então, hoje, nos ligam para nós aqui da direção municipal, seja o deputado João Arruda, o Requião Filho, o Anibele, o Rocha Loures, e falam, segura um pouco, vamos esperar para ver como é que o Aliel se posiciona, como é que a Rede se posiciona, porque está muito confusa. O que eles querem efetivamente? Eles querem o PMDB como aliado ou como inimigo? Né? Então, e aí segurou-se tudo isso. Mas isso em termos de direção nacional e direção estadual. Nós aqui continuamos na mesma balada. A gente não tinha fechado nenhum tipo de parceria, estamos conversando com o Paulic, estamos conversando com o Aliel, né, porque, esperando para ver como é as composições. Se houver uma outra candidatura viável, poderemos conversar. E se não tivermos uma opção, podemos ter candidatura própria, sim. Se a gente vê que não é o caminho Aliel, não é o caminho Paulic, que ambos não transformam em realidade aquilo que é o plano do PMDB para essas eleições majoritárias de 2016, poderemos sim lançar candidatura própria, não está descartado também esse fato. Mas a verdade é essa, né? Que esse tumulto em cima do tempo de televisão e esse tumulto nacional acabou diretamente interferindo aqui, né, nas bases das composições dentro do município de Ponta Grossa. Tá certo, uma entrevista bastante esclarecedora para o nosso telespectador. Afinal de contas, como a gente falou no início dessa entrevista, o PMDB ele tem uma participação, independente de gostarem ou não do partido, aí é outra coisa, mas tem uma participação efetiva, né, no município, no estado, principalmente em relação ao governo federal. E, lógico, tudo o que acontece ele acaba refletindo, né, e vai refletir certamente nas eleições municipais. Numa cidade do tamanho de Ponta Grossa, a quarta maior aí do estado, né, com certeza tem reflexo. A gente está chegando ao final desse bloco, teríamos muito mais o que conversar, Edilson, mas de repente fica aí para uma próxima oportunidade no desenrolar desses fatos aí futuros, né, que vai aí levar a Ponta Grossa, os partidos escolherem e definirem seus candidatos à Prefeitura Municipal. Muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos no PMDB o espaço, agradeço pessoalmente o convite e sempre que você nos convidar estaremos aqui presentes.
Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Edilson Fogaça, ele que é o vice-presidente do PMDB aqui, local, né, tem o nome ventilado aí para participar, inclusive, das eleições majoritárias pelo partido, assim como outros do PMDB, como ele próprio citou durante essa entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma entrevista com o presidente do PPS local para falar para a gente a respeito do que está acontecendo, né, em relação à direção municipal e a estadual do PPS, partido do prefeito de Ponta Grossa, aqui na nossa cidade, que é o Leopoldo Cunha Neto. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta e agora, continuando aí com as informações em relação às composições, informações partidárias aqui da nossa cidade, com vistas às eleições municipais, recebemos agora o Leopoldo Cunha Neto, ele que é o presidente do PPS aqui de Ponta Grossa. Boa noite, Leopoldo. Boa noite, Eduardo. Pois é, o PPS é um dos principais partidos aqui de Ponta Grossa e, não por menos, tem aí o prefeito municipal, Marcelo Rangel, e tinha também até algumas semanas atrás o deputado federal Sandro Alex, que por uma decisão dele, Sandro Alex, optou aí em sair do partido e muito provavelmente deve ir para o PSD. Mas essa saída foi um tanto quanto traumática dentro da direção estadual, né? O presidente, o Rubens Bueno, deputado federal, que é o presidente do PPS, acabou aí não aprovando, né, e também tentando aí uma retaliação aqui em Ponta Grossa com uma dissolução aí do partido, do diretório aqui em Ponta Grossa. Conta pra gente um pouco de como que aconteceu essa história, né, e qual que é a posição do partido hoje em relação a essa tentativa, pelo menos, de uma interferência estadual. Olha, nós ficamos sabendo através de boatos, né, da dissolução do partido e hoje, novamente, esse boato se configura de uma maneira mais forte porque a gente viu algumas notícias. Eu conversei com o Rubens Bueno no sábado passado e ele me falou que a executiva estadual se reuniu e decidiu que haveria a dissolução do partido. Nós ainda não sabemos o porquê dessa dissolução, ainda mais pela história que a gente construiu dentro do PPS, e ser tratado dessa maneira soa um pouco estranho, né? Pelo menos ao meu ouvido soa muito estranho, porque a nossa trajetória foi uma trajetória sempre de bons trabalhos e trabalhos vencedores para a sigla PPS. Nós ajudamos, trabalhamos para as campanhas do Rubens Bueno, para as campanhas de governo, para a campanha de deputado, de prefeito. Nós colocamos nomes para a disputa, né? Meu pai mesmo foi um dos nomes que foi para a disputa para uma chapa de deputado federal e contribuiu para que elegêssemos deputados dentro do PPS. Eu mesmo fui candidato a prefeito em Ponta Grossa, abrimos a oportunidade e elegemos o Júlio Killer vereador. Fui presidente do partido, não fui o único presidente do partido durante todos esses 15 anos que eu estou ali dentro do PPS. A gente democratizou a presidência do PPS, o Júlio Killer foi presidente, Marcelo foi presidente, enfim, nós abrimos assim democraticamente o partido para a participação de outras pessoas na presidência, até para eles implantarem as suas políticas. Então, o nosso tratamento enquanto partido sempre foi de uma maneira bem democrática e de uma maneira bem aberta, sem rancor algum, sem perseguição alguma. E a gente acaba ficando entristecido por ser tratado de uma forma diferente do que a gente via que era o PPS, né? Então, por esse motivo que você citou, pela opção do Sandro, o diretório estadual ele acabou punindo o Leopoldo e o PPS de Ponta Grossa. E toda a chapa do vereador também. E é uma coisa, ao meu ver, assim, um pouco injusta, mas eu estou muito tranquilo com relação a isso, sabe, Eduardo? Porque eu acho que
eu vou procurar o meu direito à defesa nessa situação, mas quero dizer que existe injustiça. E existe injustiça não no PPS, existe injustiça no mundo. Existe injustiça para você, você algumas vezes já foi injustiçado, se sentiu injustiçado na tua vida, e quem está nos assistindo, todos que estão nos assistindo, por um momento da sua vida, sentiram-se injustiçados na família, no trabalho, na escola, no lazer, enfim, em algum momento da sua vida. Nesse pensamento, Leopoldo, vocês tiveram também nesta semana uma reunião da direção e do próprio prefeito Marcelo Rangel, que é pré-candidato, né, à reeleição, com a chapa de vereadores, né? O que foi tratado nessa reunião? Qual foi a decisão dessa reunião do PPS? Veja, essa foi uma convocação, na verdade, foi uma convocação não do partido, foi uma convocação do vereador Milduski com a chapa de pré-candidatos a vereador. Ele que levantou essa reunião, ele que organizou essa reunião e nós fomos participar da reunião. E esse assunto veio ao debate na reunião. A posição do prefeito Marcelo e a minha posição é a permanência no partido. Não é porque nós fomos tratados dessa maneira que nós vamos pegar a nossa mala e deixar toda a nossa história dentro do PPS para trás. Essa foi a atitude nossa naquele momento daquela reunião. Então, a opção foi essa. E os pré-candidatos gostaram dessa manifestação do Marcelo e nossa também, e estão fiéis ao nosso comando. Eles estão cientes de tudo que está acontecendo, mas também optaram pela permanência junto conosco no partido, e nós vamos enfrentar o que vier pela frente. Nós estamos bem tranquilos aí, a gente tem, eu principalmente tenho a sensação de que estou cumprindo com o meu dever de líder partidário, né? E por tudo que a gente trabalhou nos outros anos. Eu digo assim, eu fui muito feliz na escolha dos candidatos, sempre que eu fui atrás dos candidatos, mas o mais importante foi o trabalho deles. O que levou à vitória, ao êxito, foi o trabalho deles. Então, vamos seguir o barco para a gente ver o que acontece. O partido faz mais ou menos uma semana que eu estou ouvindo que foi feita uma reunião para dissolução e o partido, eu não sei de que maneira que eu posso classificar isso, mas eles estão deixando para protocolar no TRE no último prazo, você entendeu? Porque do dia 2 acaba o prazo de filiação, né? Então prazo de disputa eleitoral. Eu não sei o porquê, qual é a estratégia do partido, né? Não me parece uma coisa assim do perfil do PPS fazer isso. Eu conheço bem o Rubens Bueno e acredito que isso aí não deva ter o dedo do Rubens Bueno nessa atitude que o partido está tomando, nessa forma que eles estão usando para fazer a dissolução do diretório, mas vamos aguardar, porque eu não tive notificação nenhuma, não fui comunicado de nada. Nada chegou até o momento. Oficialmente, nem extraoficialmente, não fui comunicado de nada, apenas fui comunicado pelo Rubens quando eu procurei ele, perguntei o que estava acontecendo, ele falou, olha, Leopoldo, eu nem sei o que aconteceu, não participei de reunião nenhuma, então só sei que parece que o diretório, a executiva estadual se reuniu e definiu isso aí. Mas no caso do PPS local aqui, parece que fica claro, pelo menos a questão aí de que se trata realmente de uma retaliação em virtude da saída do Sandro Alex. Mas não é motivo, né? Não é motivo, principalmente porque esse período deste mês de março foi um período legal que os deputados tiveram. Vários deputados mudaram de partido. Para a mudança nível estadual e federal também. Houve realmente essa mudança, né? Foi uma opção do Sandro,
né? A gente respeita a opção dele. Ele tem as razões dele, eu não sei quais são as razões dele, mas ele tem as razões dele e em breve tenho certeza que nós vamos saber as razões pelas quais ele deixou o PPS e passou para outro partido. Pois é, e nessa reunião do PPS, como você falou, foi ali encabeçada pelo vereador Rogério Milduski, né, do partido, que fez essa convocação dos pré-candidatos, e lógico, para dar uma segurança e um parecer do que está acontecendo, né? Afinal de contas, a gente sabe que no dia 2, sábado, encerra aí o prazo para filiações daqueles que querem ser candidatos neste ano. E ficou essa posição, então, de que, nem que seja para ir para uma convenção, que é onde dentro do partido é que se decide os rumos para uma candidatura, o PPS continua com todos os seus membros sem nenhuma saída. Eduardo, eu sinceramente eu acho que não há necessidade de convenção. Pela experiência que eu tenho de política, aquele detentor de mandato ele tem a prerrogativa e a prioridade. Nesse caso já está, da né? sua candidatura. Então, essa questão de convenção para mim é descartada, né? O Marcelo permanece no PPS e depende da vontade dele ou não. Essa questão de convenção, assim, ao meu entender, não existe essa possibilidade. Ele hoje é o prefeito, ele pertence à sigla. A sigla, vamos fazer convenção para quê? Vai aparecer algum nome dentro do partido para concorrer, né? Concorrer com o Marcelo? Não. Então eu acho que a gente vai lutar para permanecer à frente do diretório municipal. Nós fizemos um trabalho aí junto com o Rogério, junto com o Marcelo, próprio Sandro, de fortalecimento da chapa de vereadores. Nós conseguimos construir uma boa chapa de vereadores e nós vamos seguir em frente. Vamos tocando em frente para ver o que acontece. Infelizmente, aconteceu isso, mas a gente está acostumado com algumas dificuldades aí na vida, não vai ser essa a primeira nem a última vez que um partido sofre interferência de uma estadual ou de uma nacional. Exatamente. E é bom lembrar também, Leopoldo, você lembrou muito bem que foi candidato a prefeito em 2004, né? 4. Eu lembro que eu estava na faculdade de jornalismo, na UEPG, e algumas pessoas até da minha turma participaram em alguns trabalhos de divulgação, né? E tinha uma colega minha que participou, inclusive, da sua campanha, e eu acompanhei de perto o trabalho dela, para a gente saber, né? Sei. E logo depois que saiu, foi uma campanha bem propositiva, eu lembro na época, e logo depois você foi, né, assumiu a liderança do PPS e foi até o Marcelo. Isso. E o Sandro convidá-los para ingressar no partido, e aí que o Marcelo foi candidato a deputado estadual, né, venceu as eleições, depois o Sandro foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno, quase venceu. Deixa eu colocar assim, naquele ano de 2004, terminaram as eleições, eu fui atrás do Marcelo e ele demorou umas 3 semanas para se decidir. E assim que ele se decidiu, ele falou, eu quero ser candidato a deputado estadual. E eu tinha a intenção de ser candidato a deputado estadual. Eu falei, não, então nós vamos fazer uma dobradinha. Eu vou sair candidato a deputado federal. Eu fiz 32 mil votos naquela campanha. Muito bem lembrado. De 2006. Significativo. Contribui com o partido, com aquela votação. 32 mil votos. 32 mil votos para a eleição de deputados federais. Né? Então, essa história que a gente construiu dentro do PPS, que eu digo que o partido talvez não tenha a memória, né? Não tenha a memória para tomar uma atitude de dissolução do partido, do qual eu sou presidente. Né? Eu não pedi para o Sandro sair. Sim. Né? O Sandro saiu por uma vontade própria. Agora, por esse motivo que eles estão alegando, esse motivo, nós do PPS Ponta Grossa temos que ser penalizados. Eu acho que é um pouco falta de reconhecimento ao nosso trabalho dentro do partido aqui em Ponta Grossa.
Tá certo, Leopoldo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando mais a respeito de questão partidária e também da atuação do Leopoldo como secretário municipal de esportes, tudo o que está acontecendo na área do esporte aqui em Ponta Grossa. Um instante só, não sai daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o Leopoldo Cunha Neto, ele que é o presidente municipal do PPS e também é secretário municipal de esporte. Falávamos no bloco anterior dessa questão envolvendo o PPS e parece-me que essa questão realmente deve se resolver ou, na visão de vocês, já não se fala em uma saída, se fala realmente em defender essa história, né, que você mesmo expôs de vitórias realmente aí do PPS e de votações expressivas nas últimas eleições aí, desde 2004 para cá. E você também tem uma atuação muito forte aí na Secretaria de Esporte. Gostaria que você falasse para a gente, para o nosso telespectador do doc.com, da ETV Campos Gerais, nossa TV Educativo, como que está a área do esporte hoje em Ponta Grossa? Olha, nós temos trabalhado bastante, o pessoal que faz parte lá da fundação, a diretoria administrativa, enfim, os funcionários de carreira, os projetos que a gente desenvolve dentro do esporte na cidade de Ponta Grossa, a gente vê muito avanço. Eu acredito que todo mandato, ele, na sua conclusão, ele tem muitos avanços em todas as áreas. Afinal de contas, a cidade não para e a evolução a gente não consegue segurar, né? Pelo contrário, a gente ajuda a evolução das coisas, e no esporte não tem sido diferente. Na parte de infraestrutura, nós temos aí tido uma participação muito boa com as associações de moradores, nós conseguimos um centro de iniciação esportiva que já foi licitado, já tem a empresa vencedora, a gente só aguarda do Ministério do Esporte e do Governo Federal a liberação para a construção desse espaço, uma obra com um investimento de R$3.600.000 e a gente vai levar esse complexo lá para o Sabará. É uma obra bem bacana e a gente está aguardando aí a liberação só do Governo Federal, o que precisava ser feito pelo município foi bem feito. Agora, ultimamente, nós tivemos aí a boa notícia do início das obras da Arena, de recuperação daquele espaço. É um espaço amplo que nos faz muita falta no município, já que existe aquele espaço, nós vamos usá-lo da melhor maneira possível. Eu acredito que a gente vai fazer assim um direcionamento da equipe de futsal, que representa Ponta Grossa na chave ouro do futsal Ponta Grossa Paranaense. Então vai direcionar a equipe do Queima lá para aquele espaço lá e vamos poder treinar as equipes que representam o município lá no Oscar Pereira. Então vai haver um aumento de horário para treinamento destas equipes. Nós estamos aí também, já temos alguns campos de futebol society inaugurados em alguns bairros da cidade. Essa semana já demos ordem de serviço para a construção de mais 5 campinhos desse. Temos em processo de licitação mais 12 campinhos, 13 campinhos. Quer dizer, foi uma iniciativa lá atrás do deputado Sandro Alex, né, um pedido dele que nós construíssemos esses campinhos com uma verba de emenda parlamentar dele e assim a aceitação da população foi muito grande, principalmente daquela população que não tem acesso a um equipamento desse, né, que fica mais próximo à cidade. São campos de qualidade, se compara aí a esses que são locados, né, que temos vários na cidade, né, campos de futebol com grama sintética, o society que se fala, né? Exatamente. Temos nos bairros, que é uma iniciativa bastante comemorada, né? A gente que acompanha também essa repercussão que se dá, porque nenhum investimento público ele é válido se não tiver uma boa aceitação diante da comunidade, né, que é quem paga seus impostos e que merece e precisa receber em troca esse investimento do poder público. Agora, essa questão
de Campinhos, eu lembro na infância, né? Havia muitos campos de saibro, né? Aquele saibro e tal. Hoje, com a evolução, com a tecnologia, se chegou aos campinhos com grama sintética, que é muito mais, proporciona uma atividade mais satisfatória, além da manutenção também, né? Não precisa ali a cada volta e meia estar mandando lá caminhões e caminhões de saibro lá para manter os campos. É uma evolução e, à medida do possível, está chegando em vários pontos da cidade. Exatamente. E além de que ele acaba embelezando o bairro, né? Porque é uma estrutura bonita. Sim. Ele passa a ser uma estrutura muito bonita, tanto de dia quanto à noite. Quando ele está aceso, você entra onde existe um campo desse, no local onde existe um campo desse, quando você se aproxima, você já sente uma coisa boa de ver aquele campo, né? Um negócio bem moderno. Então está sendo bem utilizado pela comunidade. A própria autoestima, né, da comunidade, ele melhora. E ali nós temos também profissionais de educação física, através do projeto Escola da Bola, que semanalmente estão lá nesses campinhos, orientando as crianças, tanto meninos quanto meninas, a prática de esporte, né? Então, a gente está usando bem esses espaços. Essa é a parte de infraestrutura, né? Nós temos uma parceria muito boa com o Exército também, da pista de atletismo. Estamos lá dentro do Exército também, no projeto Escola da Bola, voltado para o atletismo, com profissionais lá trabalhando com as crianças. O projeto Escola da Bola, que no início a gente pegou ele com 6 professores de educação física. Esse ano nós vamos chegar a ter 30 professores de educação física. Acompanhando, ensinando as crianças várias modalidades, desde lutas marciais, futebol, os esportes com bola, até taekwondo, né? A própria piscina aqui. Várias modalidades. Nós temos a piscina aqui, o projeto Pronata, que nesse primeiro semestre vamos estar ensinando 200 crianças a nadar. Se você for pensar, é um número significativo, né? É uma parceria que nós firmamos aí com algumas entidades, o João 23, a Guarda Mirim e outras, né, que a gente faz essa parceria com eles. Então a coisa caminha de uma forma bem interessante, além de o GEM, GEM e SEM, que são os campeonatos, são os campeonatos tradicionais da cidade. O GEM, se eu não me engano, é um dos maiores da América Latina. Né? É o 32º, começou em 85, esse é o 32º GEM, com a participação aí em torno de 10 mil atletas, né, e todas as escolas municipais, estaduais, enfim, é um grande evento da cidade. Um evento que movimenta realmente, né, toda a cidade, faz viver o esporte, né, que é muito saudável aí para as crianças e adolescentes, né, porque vai até aí... De 7 a 17. De 7 a 17. Então, na formação, né, a própria convivência ali, a experiência em equipe, logicamente os esportes coletivos, e aqueles individuais também faz muito ter uma ocupação, né? Acho que independente do resultado, né, de repente nos jogos escolares, né, que tem a competição, que representa o Ponta Grossa, e sempre é bom vencer, né, mas mais do que isso, acho que a grande contribuição é realmente para a vida da pessoa e para ela levar consigo esse espírito aí de competição, mas dentro de regras, dentro aí de colaboração mútua, né, para chegar a um resultado satisfatório. Sem dúvida, Eduardo. Então, é muito motivador, né, o esporte na cidade. A gente fica motivado, primeiro por gostar de esporte, né? Eu gosto da prática esportiva, e você poder estar presente aí na vida esportiva das crianças, né? Atividades esportivas, dentro desse projeto Escola da Bola, nós temos também ginástica para as mulheres, né? Nós já implantamos em 3 locais, e a gente vê como elas começam ali a fazer a ginástica, e em pouco tempo elas já mudaram assim o seu perfil físico, né? Gostam demais, e daí acabam chamando outras. Então tem dado muito certo essa questão aí. E o SESI também, que é um parceiro nosso, né?
nesse projeto Escola da Bola, entrando com material esportivo, entrando com uma boa parte de coordenação também do projeto. Então é fundamental a participação do SESI para que a gente pudesse ampliar o projeto Escola da Bola como nós estamos ampliando a cada ano. Tá certo. E a gente está aí no último ano, né, desse mandato, né, iniciado lá em 2013, e de lá para cá várias pastas também acabaram mudando, né, de secretários, enfim, por uma série de questões. Mas você está desde o começo do governo, né, como que você vê esse desenvolvimento, essa aplicação dessa política dentro desse governo municipal, você que está desde o início? Eu acho que nós passamos por um período financeiro difícil nesses 4 anos que nós tivemos aí, estamos à frente do poder público, mas de maneira nenhuma isso afetou significativamente. Eu digo significativamente porque sempre afeta, né? A falta de recurso, ele acaba afetando. Às vezes você tem o projeto, tem boas ideias, mas sem o dinheiro não tem como aplicar. Exatamente. Inclusive projetos aprovados dentro do governo federal, da lei de incentivo, quando você vai buscar o recurso em algumas empresas, você sente dificuldade, né? Nós sentimos muitas dificuldades em conseguir esses parceiros, assim como a Rodonorte faz com o basquete em Ponta Grossa. Mas, enfim, a gente está superando todas essas dificuldades, passando por isso, né, de uma maneira positiva e sempre pensando positivamente, e tem feito essas conquistas, né? O mais importante que eu acho é você dar a opção para as crianças de elas poderem ter ali no seu bairro a possibilidade da prática de esporte, aprender a jogar basquete, aprender a jogar vôlei, ou uma luta, enfim, atletismo. Isso nós estamos proporcionando para as crianças na maioria dos bairros da cidade de Ponta Grossa. Tá certo. E nessa reta final aí do governo, nesse último ano, tem algum projeto ainda a ser concretizado? São os projetos dessas obras, né? desses espaços públicos aí para a gente ofertar mais possibilidade da prática esportiva à comunidade. Então isso tem tomado muito o nosso tempo, a gente quer ver se entrega todos esses campos aí que nós estamos sinalizando, a gente quer ver se entrega essa bendita arena que é uma obra assim que é muito estranha para o município, por todas as situações que ela passou e tem passado até hoje, mas a gente conseguiu, né, fazer com que o processo se desenrolasse, né, com todo o seu trâmite. Tivemos uma ajuda grande do Judiciário, o Judiciário foi muito companheiro nosso, agilizando muito o processo que caminhava lá dentro. E agora nós queremos fazer a entrega desse espaço público para a comunidade também. É só para relembrar, todo mundo aí, ou pelo menos boa parte da população, tem o conhecimento do que aconteceu lá na Arena. Foi um projeto da gestão anterior, do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, que iniciou, se eu não me engano, em 2009, e acabou aí que a empresa, a Endeal, né, ela acabou vencendo a licitação, começou a construir a obra, mas em um determinado ponto havia questionamento de pagamento, o município dizia que já tinha pago tudo, a empresa falava que tinha que receber, acabou na justiça e aí emperrou, a própria construtora já não liberava, né, a obra acabou parada realmente, e aí a ação dos vândalos, infelizmente, acabou deteriorando e muito aquela estrutura, boa parte do que já estava pronto. Aí o município brigou, quando entrou a atual gestão, brigou na justiça para reaver aquela obra, né? Chegou a um entendimento, o judiciário devolveu e só depois de todo esse trâmite é que agora está sendo retomado, né, que está livre para receber e ser concluída, né, porque já foram investidos ali praticamente 9 milhões
em números redondos de reais, a população passa por aquele espaço, vê aquela obra e não pode utilizar. Então, acho que também um grande desafio é entregar até o final desse ano ali as obras prontas para a população usar. A projeção é que em 6 meses a obra esteja finalizada e a gente tenha posse daquele espaço e comece a oferecer para o acesso da comunidade. Se Deus quiser, isso vai acontecer e vai ser um passo que vai ser dado, deixando para trás essa triste história daquela arena. Vamos fazer aquilo ficar um espaço legal para a nossa população. Tá certo, Leopoldo. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez no programa doc.com, falando dessas questões que envolvem o PPS, questão partidária, e também, como não poderia deixar de ser, a sua atuação à frente da Secretaria, Fundação Municipal de Esportes. Obrigado, Eduardo. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Leopoldo Cunha Neto, ele que é o presidente municipal do PPS e também o secretário da Fundação Municipal de Esportes, presidente, da Fundação Municipal de Esportes. Nós chegamos ao final desse programa. Se quiser rever o nosso programa, ele estará disponível no nosso canal no YouTube, é no youtube.com/programa-doccom. Lá você encontra não só esse programa, mas também os anteriores, todos os anteriores estão lá no nosso canal. Nós também disponibilizamos ele no nosso blog, você já sabe, as informações da política, do cotidiano de Ponta Grossa, lá no www.blogdodoc.com. Lá também nós vamos postar aí a matéria com um link para esse programa. E você quiser enviar a sua crítica, a sua sugestão, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. Um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.